Respondendo a Andréia Ideia de Minas Gerais, São Tomé das Letras, ela tem algumas perguntas que me fez inbox pelo WhatsApp, que são assim: só há evolução aqui na matéria? Até onde nossa alma evolui? Quando morremos, em qual dimensão há evolução da alma? Só a roda do Sansara nos dá o atrito da evolução? Então, Andréia, o que a gente pode responder para ti? Eu vou ter que complementar com um tema de minha autoria, que é o perigo da cicatrização dos chakras. Alguém já ouviu falar nisso? É, é uma realidade. Enquanto aqui a cicatrização é salutar, a cicatrização na sutilidade, em relação aos chakras, é patológica. Então, Andréia, vamos começar pela primeira resposta, né? Dentro do meu conhecimento prático, não sou mestre, não estou aqui fazendo via de regra, não quero ser arbitrário. Apenas me dedico a ser mestre de ser humano e não de seres humanos. Então, não levem, né, a reta o que eu vou explicar aqui, porque é uma impressão, uma conclusão muito pessoal. Mas como sou parte da humanidade e vós são também humanos, possa que tenha alguma consonância na conclusão, né? Será bem sintético aqui a dissertação. Então, André, até onde a nossa alma evolui? Na verdade, a pergunta posterior devia ser a primeira. Só há evolução aqui na matéria? Depende do que é matéria, ok? Tudo que está abaixo do ternário é material, só com graduações frequenciais, né? Deveríamos entender um pouco de átomo para poder concluir algo acerca disso. Como se evoluiu aqui na matéria física? Ela passou a ser física na raça ária, depois do afundamento da Atlântida, depois do dilúvio. Porque estava tudo muito, ainda como lá em cima, disperso e inconsciente. Começou a cristalizar e, como desafio da consciência, se despertar, né? Porque o Sol ele se desdobra em 7 partes, como nossos corpos, como os mundos, as dimensões. Então ele experimentou a última façanha da evolução é nesse Sol físico, esse que fere os olhos. É o único que fere os olhos. Vejam, de tudo que é visto em qualquer plano, o único espaço matérico que o Sol fere os olhos é aqui. Eu vou explicar por quê. Porque não podemos ver o Sol aqui, porque aqui é o antagonismo da consciência. É uma experimentação. É como se a consciência se desabilitasse, se despisse. Ok? Como o Buda saindo do conforto do palácio e vai ver as possibilidades da vida como ela é. E tudo lá fora era a parte que estava dentro dele que ele não via. Ele teve que ver fora. Às vezes é necessário. Por isso que até certo nível não reprimo 100%. Por exemplo, o estudo acadêmico, a religiosidade, né? A política, que é uma distorção da política universal, porque ela tem regras, sim, tem a lei do karma. Por exemplo, quando a gente diz tudo é mental faz nos acreditar em ir para as religiões e criar um dogma. Apostar em jogos, e aí achar, eu penso, existo. A lei da atração vai me favorecer. Só que a lei da atração, ela é muito íntima, ela não é essa coisa
né, vamos dizer, prostituída da tradição sociocultural. Ah, eu penso positivo, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Você, nas quatro coisas de baixo, que é alma, uma alma dupla entre pensamento e emoção, e aqui, fisicamente, vitalidade e ação, você não controla isso com essas coisas, ok? Para você assinar uma lei, uma mudança, você tem que ser o presidente da República. República do quê? Dessa República cósmica. E como é que você atinge isso? Aí que vai entrar a questão dos chakras, o perigo da cicatrização dos chakras. Seria como pegar o presidente e o acorrentar na poltrona, né? Ou o rei no trono. Não pode fazer muita coisa, ainda se amordaçar ele, ainda tapar seus olhos, né? E é isso que nós, o povo de Deus, né, que seria todas essas manifestações de cada Deus interno, porque cada um tem o seu, né? Por exemplo, onde Jesus pecou, quando ele tentou pegar e forçar os outros a crer no Deus dele. O Pai que está em mim, ele dizia, disse para dizer para vocês que deve ser assim, assado, né? Só que aquilo ali era uma lei para ele, era um despertar para ele. Por isso que ele teve insucesso. Jesus, né, foi permitido ser deturpado. Tanto é que até hoje a gente não vê o Jesus interno. Esse que viveu sob o solo terrestre. A gente vê, né, vamos dizer, o cadáver disso. É o adubo. Não vale muito de muita coisa, mas é para saber que cada um tem um Cristo interno. Apenas como via de orientação, informação. Então, Andréia, evolução, o que que aconteceu? Vamos começar primeiro pela segunda pergunta. A evolução só na matéria? Vamos então, não é correto dizer, né, que matéria é só físico, porque isso vai se afunilando e vai ficando cada vez mais, é como os quatro estados da matéria: o sólido, o gasoso, o líquido, o gasoso, o iridescente e ainda o atômico, né? Então, isso são estados da mesma matéria. Na própria matéria se vê isso, essa graduação. Então acontece lá para cima também. Então não é só aqui. Tanto é que essa matéria ela vem, ela dura muito pouco, ela se utiliza de novo. Como? Do berço ao túmulo. Do berço até o túmulo há uma evolução. Um pico e uma descida, de volta ao chão, da onde saíste. Porque sua mãe, que lhe deu a luz, né, pariu, ela também veio do chão, então é sempre uma subida e descida, subida e descida. Essa é uma experimentação. Então o sentido da vida é a experiência. O sentido da vida é viver. Mas falando em evolução, nesse termo de, vamos dizer, de ápice de entendimento, aqui a gente já evoluiu tudo. Não há mais nada que evoluir. E evolução, nós estamos falando a evolução atômica, de matéria, anatômica, fisiológica e psicológica. Já evoluímos tudo. Quarto sistema. Agora a subida é jogar a consciência, né, lucidez, dessa mesma que a gente acredita que tem em vigília, para a alma. Aí que vai entrar a sua segunda pergunta. Então aqui a gente evoluiu por deveras. A gente, né, conseguiu materializar a ideia. Isso que a gente chama de tecnologia. Nossos sentidos estão, apesar de às vezes ficam sem sentido, a cognição é muito filtrado porque o corpo é assim, é para ser assim, isso é natural, por isso que é físicos. Natura, de physis, a mãe. Mãe natureza, a gente vem da mãe. Tem a questão lunar, muito ligada à terra, que comanda marés, trocas de ares, regras femininas, nascimentos e até mortes. Sabiam, gente? Por isso que o idoso, ele costuma desencarnar, se for por morte natural,
geralmente nos horários em que a lua está mais presente, geralmente à noite, né? Das 18 horas até as 6 horas da manhã. Também tem a questão tática, daí tem um horário específico, geralmente eles costumam, né, ser atraídos pela sua fragilidade física, o corpo deixa de ser imã, né? Você lembra que eu já falei sobre os desdobramentos? Que tem graduações, então desdobramento físico se torna desdobramento astral, que se torna desdobramento mental e depois espiritual, que é o sonhinho preto noturno. E o êxtase, né, dos xamânicos, dos mediúnicos, do EQM, muitas vezes. Salvo se no EQM a pessoa está em coma, ela é tão apegada ao corpo, ela nem saiu e vê tudo preto e achar, ou tudo luz, está olhando a própria energia vital e acredita que já está no céu da glória. Isso aí tudo tem que ser avaliado. Reavaliado para haver desconstrução, porque tudo que está escrito tem falhas, é sujeito a falhas porque foi feito por humanos e errar é humano. Nenhuma divindade linkou direto, tipo abriu os céus, como o Moisés lá pegou a tábua escrita pelo próprio Deus, o Gadu. Não é bem assim, né? Foi ele que escreveu. Ele talhou com o seu próprio poder pessoal, porque ele também era Deus. Todos somos. Mas antes disso temos que lembrar que somos humanos e temos nos esquecido, para depois passar para a próxima etapa. Somos deuses e temos nos esquecido. Senão, é atropelar, é salto quântico onde, né, tem resistência. Tá? E esses milagres, esses truques, não existe. Não existe magia nesse aspecto. Né? Magia de feira, né? Mágica. Então, André, aqui a gente evoluiu tudo. O corpo ele não evolui mais que isso aqui. O máximo que ele pode acontecer matericamente é perder os pelos e nós ficar como a experimentação dos intraterrenos, né, dos chamados greys. Vai acontecer alguma deformidade evolutiva para bem, né, para mais, tipo do cérebro crescer, né, antes dessa matéria desaparecer. É uma reentrância no meio da cabeça, um olho vertical, ainda terá os dois olhos horizontais para formar a flor de lis, né? Onde a matéria chega como espírito. Aí que vai fazer jus à teoria de Einstein, que energia é igual a matéria é igual a energia. Para as duas coisas realmente ter representações, né, correspondências em ambas, não sendo ambas a mesma coisa. Porque uma coisa vai entrando dentro da outra. A gente sai de um útero e entra novamente no seio da Terra. Esse é o símbolo de vida e morte aqui. No cosmos também acontece isso, né? O nascimento e a sua morte. Entre aspas, essa morte, né? Que é uma morte viva. Que morte não existe. Segundo o nosso saudoso Mário Rosso de Luna, né? E ele está correto. Então, Andréia, matéria está resolvida, né? A matéria aqui, enquanto matéria, o que é? Experiência. Nasce, no interregno aprende, pum, volta para casa com a lição de casa. Morte. Simbólica a morte. Só que você sai de uma matrix e entra noutra. Se você levar, né, o mau aprendizado, você não aprendeu, déficit, né, de aprendizado, levar para a alma. Então a alma daí acaba não se favorecendo. E o corpo se perdeu, não se favoreceu também. Você não conseguiu, não se consegue, né, se manter ele. Eu já tinha falado que é a matéria que dura menos. Espírito já existia, que é o mapeamento, né, vamos dizer, o projetor. A alma, que seria o interregno, o meio. E os fins, que seria o corpo físico, que dura menos, depois a alma dura mais, um pouco depois do desencarne, da dissolução física, que volta para as matérias, nos estados da matéria, né? Era sólido, liquidifica, vaporiza, vira energia, luz, né? Calor. Tanto é que a gente gela, né, no status mortem, e depois acontece uma combustão. Se você pegar
cadáver depois de decomposição, você vai sentir calor, né? Se pudesse o tocar, que não é aconselhado por causa da contaminação bacteriana, que ali muitas bactérias começam a tomar vida. Então você alimenta essa parte da natureza, né? Você se alimentou dela e vira alimento. É aquele ciclo, né, do predador. E a lei do mais fraco e mais forte, que existe aqui. É até uma questão de você se livrar da gravidade, né? Porque enquanto você está, vamos dizer, composto, né? Você está integral, integrado, fisicamente, não faltando nenhuma parte, a gravidade te puxa. Porque a gravidade ela é muito interessante. Quanto mais peso atômico tem alguma coisa, mais gravidade. Ok? E isso também gera tempo. Tempo para a dissolução, tempo para a construção. Então essas coisas estão tudo trabalhando ao mesmo tempo, né? Isso aí a consciência tem que experimentar isso em vida, vida física. Porque é o tempo, é o desaceleramento da consciência que está super dispersa, super acelerada. A matéria dá um assente, observe, ok? É o observador de baixo, tem o observador de cima que é expansivo, e o observador de baixo, que é o corpo físico, nós, dentro do corpo físico, com todas as partes, o observador cristalizado, aquele que senta para pensar. E a consciência é aquele que age para fazer. Mas o corpo também pode fazer, tanto é que é o corpo de ação da consciência. E a consciência, horas, ela pode ser daí como o corpo, aquela que, né, somos um. A voz do silêncio, tudo pim, enquanto o corpo está pi, 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 batimentos cardíacos, pulso cósmico, que vai até o físico, do mental concreto até o físico. Antes é tudo silêncio, vacuidade, né? Formas potenciais, então é a forma, amorfo ou a rupa. Mas está tudo ali, porque está tão acelerado, é aquele exemplo da mão, que se colocar na frente de uma câmera, agitar demais, ela se mistura com o ambiente. É isso que a consciência está misturada. Então ela precisa desacelerar para ter uma lógica, se apresentar. O que eu sou? Aí mostra a forma na imagem. Então, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Quando morremos, em qual dimensão é a evolução da alma? A alma, se você não evoluiu aqui, a alma não evolui mais. Ela só remói passado. É como um idoso. Ele não tem mais para onde ir porque ele vai ser solvido, então ele só pode olhar para trás, ele não projeta futuro. Mas a alma ela pode estar lúcida tanto em vida, em sono ou em morte, né, com o despertar da morte. Vamos dizer que se você não despertou em vida, a natureza vai te forçar, vai te mostrar, né? É que nem o pai. O pai um dia ele vai te mostrar o caminho, vai trabalhar. Entendeu? Menino, menina. Você sai da comodidade e desperta para a realidade, daí você vai atrás das coisas. Só que ali é como um idoso, ele já não pode projetar mais futuro. Então, a evolução da alma depende do que você entendeu com alma dentro do corpo. Porque daí já não tem nem a energia, imagina. É como você tirar um capacitor de um aparelho. Possa que ele funcione, mas fica faltando partes, faltando funções, né? Começa a não dar no tranco. Como você tirasse alguma marcha do carro. Ele só anda lentamente. Tirasse as últimas duas, quarta, quinta. É isso que acontece com a alma quando ela perde 2 corpos. Porque 4 corpos vivem em concomitância. E 3 lá em cima, em frequência, são uma coisa só. Em 3. E depois se desdobra em 7. Para ser perfeito, né? Então, depois da morte, a única evolução que tem é quando a alma se dilui e as informações dentro daqueles átomos se sorvem, né, se aderem ao plano causal e traz informação para a mônada, que é aquela que nunca morreu. É sempre, né? É uma câmera 24 horas te assistindo. Então, quer dizer, não é adequado você fazer o erro humano por muito tempo, porque é o seguinte: você mesmo está se assistindo, mesmo que ninguém esteja vendo, que você acha que não está vendo. Mas lá as mônadas estão se vendo, porque são tudo uma coisa só.
Só a roda do Sansara nos dá atrito da evolução? Não. Porque tem seres que não entraram no projeto, vamos dizer, é aqueles sócios majoritários que eles, não, eu não vou me envolver, não vai nem na reunião. Não vou me envolver nesse projeto aí porque eu tenho outras coisas para fazer ou já estou prevendo, né, para futuro, tipo um insucesso. Então eu não vou participar, eu vou tentar aqui da minha forma. Então, como se uma empresa, né, como o Silvio Santos vende Jequiti, ele, o Baú da Felicidade, os programas na TV, propaganda, tudo mais. Então, quer dizer, cada um tem um diretor para cada uma dessas coisas. Então, nem todos vão trabalhar em Jequiti, nem todos vão trabalhar no Baú da Felicidade, nem todos vão trabalhar no vínculo midiático e governamental que tem, por exemplo, o Sistema Brasileiro de TV, né, de televisão. Do mesmo Silvio Santos. O Silvio Santos fica de fundo, né? Tipo, é o idealizador, né? Às vezes ele nem bota a mão na massa. É como a consciência, ela nunca se manifesta. É preciso nós em nome dela. Só que muitas vezes a gente suja o nome dela, né? Se detendo a nós e não ao nosso projetor, né? Ao nosso diretor. É como se o funcionário pegasse arbitrariamente e começasse a vender o Jequiti do Silvio Santos pelo preço seu, você lucrar em cima já do preço, né? Arbitrariedade, é desviar o projeto, né? E tornar o mercado negro dentro desse produto oferecido. E o que mais aqui que ela pergunta? Deixa eu ver. Tá no celular. É isso, né? As perguntas dela acho que estão respondidas. Para mim poder agora dar tempo de eu linkar com o perigo da cicatrização dos chakras. Veja. Por que que nada daquilo ali é visto? Agora eu vou explicar. Por isso que eu deixei por último, para resumir e sintetizar. Quando você fere a pele física para ver como é mundos invertidos, o natural, o saudável da coisa é cicatrizar, quer dizer que seu sangue está coagulando. Até mesmo o contato do sangue com o ar, imagine um ferimento, uma ferida, como um chakra. Tá? O chakra vai ter algo de semelhança com esse processo. Em contato com o ar, o sangue ele coagula, ele escurece e cria uma cristalização, tapa. Isso é salutar. Só que você toca ao tocar na casca da ferida, você fica insensível, você não sente, a não ser que você descubra de novo, você vai começar a sentir. No chakra, como é mundos invertidos e o chakra está em outra graduação de matéria, é o contrário. O chakra, para ele sentir, o ideal é ele sentir, né, aquele contato. Por que chakra brilha, gente? Imagina, ele não é redondo, circular. Eles são hélices. Ele é ragístico, raios. Em movimento dá a sensação, né? A mesma coisa. Você pare uma roda de carro, pare uma hélice, você vai ver a forma real. Isso só se vê no morto. Aí por isso que o morto lá não evolui mais, porque não tem essas hélices de impulso, né? Pode ver que o giro ele gera ar, movimentação de ar. E o ar nos empurra, nos impulsiona. Tanto é que numa ventania não ande contra a ventania porque ela te leva aonde ela quer. Então o chakra está ali no meio, ele, né, para dar impulso de baixo para cima. Ok? É como por que um balão voa? Por que a nossa alma ela tem mais energia? A gente voa num desdobramento, né? A gente pode entender as coisas porque é um ar de baixo para cima. Ok? Até isso é uma mecânica do Vimana, né? Tem alguns Vimanas aí dos nazistas que, né, a energia reversa, que os poderes depois na Guerra Fria tomaram conta e até hoje está lá escondido na Área 51. Até inclusive o ser humano é estudado na Área 51, que eu já falei os defeitos, por que o ser humano tem tanta dificuldade, tanto bloqueio, tanta resistência para modificar
né? Até para a movimentação física, a vida física ela é muito pesada, é muito densa, né? Tudo que a gente vai fazer engancha, nada é exato, as contas não dão exata, não dá para prever a cura, nem a doença, o clima, perdão, a gente não controla nada, peso da vida, tem que se alimentar, tem que trabalhar, se não alimentar 4 vezes por dia, teu corpo desengringola, né? Vai ficando déficit, aqui é um sistema de troca muito rígido. Então é o peso da vida, a velhice, né? Você faz yoga, come alface, faz e acontece e o colágeno desaparece, né? A velhice, né, te dá tapa na cara, né? Desculpa o termo pejorativo, mas é bem assim mesmo. E você faz plástica, melhora e faz exercício. Você já viu um halterofilista e uma pessoa que tem um corpo muito delineado, o que que acontece? É os primeiros que são, né, derrubados nesse processo da gravidade. E a gravidade, gente, é a mãe querendo lhe puxar para debaixo das suas saias. É o apego da mãe. A própria, essa consciência chamada mãe natureza, ela é apegada. Ela é a que assegura a nós, que o nosso sonho da consciência aqui embaixo, de sobrevivência, de querer ter razão sem ter nem intelectualidade, muitas vezes, né? Sem ter autenticidade, sem ter consciência. E o pai está puxando como? Com a questão da morte. Ele te puxa no sonho, que é um ensaio da morte, e te puxa na própria morte, te utiliza a força. Ai, que daí vem você com aquela influência da mãe, né? Os filhos parecidos com as mães. Ai, mas meu corpo, meu corpinho, meu filho, minha mãe, meu pai, meus amigos, a humanidade, ai que drástico, eles se vão. Pois é, pense como pai, seja mais proativo. Você vai ver que você nunca parou, né? Que nem com a morte nos para. Então o chakra, o que que acontece? O chakra com muitos pensamentos densos, e isso acontece no mental inferior. Muitas emoções densas, isso acontece no astral inferior. Nunca no mediano e nunca no superior. Ok? Para a pessoa perder, não é só o tabu do sexo, gente. Porque é um crime ter tabu quanto ao sexo. Muitas escolas pecaram nisso, religiões e seres tradicionais entre nós. Né? Até os anos 60 era... Eu não sei como é que as pessoas... Tinha que perguntar para as pessoas como é que elas procriavam. Com tanto medo do sexo, tanta reprovação. É a mesma coisa, eu não sei como é que as pessoas manteram religião até hoje com tanto medo da alma. E querem salvar a alma. Qual alma? Aquela que eles matam na morte? E tem escola iniciática atual aí que faz a mesma coisa. Entendeu? Não fala disso, não quer que... Você experiencia isso, mas não pode ver isso, não pode entender disso. Então eu acho assim sabe, um absurdo involucional. Porque agora é subida e não poderia ter ainda esses ranços, né? Essas crenças limitantes. Então, porque a gente já está numa limitação, entendeu? Matérica necessária. Tudo é necessário, nada é essencial aqui. Mas ainda é necessário para chegar no essencial, que é o aprendizado do essencial sobre o que é não ser ele, que é isso aqui. Espero ter né, sido claro. Para entender definitivamente, eu estou tentando abreviar. É um irmão que veio, ó, eu vim só para isso, talvez. Vai saber, eu não sei ainda. Mas eu não vou deixar de fazer. Eu não posso perder tempo e deixar vocês perdendo tempo, se eu estou enxergando. Quem tem a lanterna que ilumine os outros. Reparta o pão. Maná. Jesus ainda tentou fazer isso. Então, apesar de ter errado, né, pecado, todos eles pecaram. Pecaram caíram, né, tropecaram. Mas só que eles se levantaram. E nós, possa que a gente também peque, tropece, caia e não consiga levantar assim. Então precisamos de um apoio, de um braço. É aquela mão, né, dos divinos tentando fazer um esforço tremendo para o Adão, né, o homem físico que não faz um mínimo esforço de esticar o dedo. Perdão, que tosse faz parte do meu karma, é movimento. E a lei do karma tem que ser entendida, gente. Não adianta, tudo é mental, eu quero acertar na Mega Sena, então.
Ah, mas eu nunca acerto, né? Quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. É porque você não conhece a lei do karma. Você acha que é uma crença de um endu louco, né? Mas acredita no pecado da religião. É incrível. Nós somos vamos dizer, a contradição manifesta ambulante. Mas nós estamos tentando nos entender. Eu, pelo menos, estou tentando me entender e ajudar vocês a se entender. Faça por ti que eu te ajudarei. Então, na questão do chakra, eu tenho que fazer esses preâmbulos para o mental concreto pegar aí, né, indo em todas as partes. Aí você para lá ou passa de lá, né, supera por si. Então, por isso que eu faço as linkagens todas. Toda essa coisa minuciosa. Eu vou, né, a minha consciência vai me meditando, né? Isso é a própria meditação. Isso que é meditação. A sua consciência te ditando algo. E ela sempre diz algo. E sempre algo que funciona. É só se entregar a ela, né? Se entregue a Deus, como os cristãos ainda falam, que Deus resolve tudo. Sim, em ti. O teu. Não o de Jesus lá. Que ele não entendeu, depois ele entendeu. Depois ele despertou. E o que é o despertar, gente? É o corpo translúcido, já é a alma. E depois tem o outro que nem tem, não é nem luz nem nada, ele é translúcido mesmo. Então não procure iluminação, esse tipo, né, nesse sentido, de querer ser luminoso e tudo que você fala é glorioso. Sabe? Tente apenas organizar as coisas, né? Porque está tudo desorganizado. Nós estamos num caos do cosmos. Temos que deixar isso aqui cósmico de novo, né? Harmônico. Então o chakra, ele cria cascas com pensamentos e daí nisso bloqueia, fica insensível. E nisso é como você apertar uma veia, vamos dizer, você pega um elástico, coloca no pulso, sua mão vai necrosear, gangrenar, né? Então você tapando esses dutos de alimentação, que são hélices que empurram, o que acontece? Seu mental murcha, gente, é a morte da mente. A amanasia, é os amanados, os mortos-vivos, né? Os vivos mortos em vida. Já acontece isso. Então o chakra é como se fosse, você não alimenta, né, a bateria. E a máquina morre, né? A máquina para de funcionar. OK? Então, o chakra, ele cristaliza, fica insensível e já não brilha mais. Porque o que é, por exemplo, quando você tira a casca, aqui no físico mesmo você vê, tira a casca de uma ferida, o ar cria atrito elétrico, os elétrons do ar com os elétrons direto de uma parte sensível do corpo. Você sente um sinal elétrico chamado dor. No chakra aberto, sem a casca da ferida, você vai sentir aquilo que se chama amor. E ele não chega em você. E amor é o quê? Despertar, iniciação. Se você tem esses chakras abertos, você leva a consciência através dos chakras. Os chakras iluminam, eles te dão uma abrangência de luz e você vai até a luz deles. Eles conseguem te guiar. Por isso que depois da morte aí ninguém se guia. É o conceito de alma perdida, não tem mais chakra. E os chakrazinhos do astral, que tudo tem correspondência uma coisa na outra, como o físico tem a correspondência da glândula, do chakra etérico, e tem os nós no astral, que são chakras do astral correspondente a esse etérico acaba passando a ser o mais importante, porque o etérico é a mente de baixo, a mente do meio é o mental concreto, ele fica importantíssimo no meio, e depois tem a mente cósmica, que é Atman, por isso que é Atmanas, ok? Então é o seguinte, não criem feridas, né? Sane suas feridas aqui, mas não fique tapando, coagulando os chakras, porque são feridas para a vida. São os estigmas de Cristo, os chakras, ok? Do Cristo interno. Busque-o e você verá que nenhuma ferida em lugar algum mais doerá. Paz reverencial a todos.